A semana aí começa quente, né? Uma segunda-feira, dia 18 de julho, com várias novidades no fronte eleitoral. A começar pela polêmica decisão do ministro Alexandre de Moraes, para dizer o mínimo, censurando aí mensagens que se referem à delação premiada de Marcos Valério, que associa o PT ao PCC, afirmando que houve, né, no crime lá do Celso Daniel, no assassinato de Celso Daniel, uma dimensão que não foi explorada, que não veio a público, do financiamento, supostamente, segundo Marcos Valério, do PT pelo PCC. Essa delação foi homologada pelo Supremo e corre em sigilo de justiça, mas parte dela vazou aí pelas mãos da revista Veja, na semana retrasada. Pois o PT entrou com uma representação no TSE, como o ministro Alexandre de Moraes atua como presidente da corte, ou vice-presidente e presidência em exercício porque o presidente está de férias, o ministro Fachin, ele então assumiu aí esse caso que não foi relatado a ele e tomou uma decisão liminar para retirar do ar posts que apresentam esse conteúdo. E o argumento utilizado pelo ministro foi no mínimo curioso. Na sua decisão, ele traz, várias páginas iniciais demonstrando a importância da liberdade de expressão irrestrita, para depois dizer que a liberdade de expressão tem que ser restrita, através de uma série de argumentos que são bastante subjetivos, né? Mas o principal argumento para retirar esses posts do ar é o seguinte: vamos dar uma olhada aqui numa cópia dessa página da decisão. É de conhecimento público e notório o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. Se trata de caso encerrado perante o Poder Judiciário, com os responsáveis devidamente processados e julgados, estando cumprindo pena. Esse contexto evidencia com clareza e objetividade a divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Ou seja, se houve uma decisão transitada em julgado, se há alguma outra teoria, alguma outra tese, alguma outra possibilidade, isso já é considerado fake news do ponto de vista eleitoral e não pode nem ser mesmo levantado, né? É sabido que esse caso gerou uma série de discussões, uma série de respostas não dadas, né, de questões não resolvidas, livros, séries, foram escritas milhares de artigos que levantam possibilidade aí de outros personagens terem participado do crime, inclusive, como novidade, essa delação do Marcos Valério, que aponta o dedo para os dirigentes do PT. Mas o ministro está dizendo que se isso não entrou no processo lá inicial, é fake news, é fato sabidamente inverídico, né? Veja só, a divulgação feita pelo Jornal da Cidade, uma aí das postagens censuradas foi desse veículo, por meio da sua revista Verdade, ilustra o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva vestido com uma faixa, lembrando a presidencial contendo as siglas do Partido dos Trabalhadores e da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, em clara alusão ao pleito eleitoral que se avizinha, chegando a propor que o ex-presidente seja o candidato do crime organizado, né? Também no mesmo contexto, uma postagem no YouTube de um perfil chamado Dr. News, onde há uma fala do deputado federal Ottoni Moura de Paula Júnior. A divulgação de fatos sabidamente inverídicos com a aparente finalidade de vincular a figura do pré-candidato à atividade de organização criminosa, como no caso, parece suficiente a configurar propaganda eleitoral negativa, na linha da jurisprudência desta corte, segundo a qual a configuração do ilícito pressupõe ato que, desqualificando o pré-candidato, venha a macular sua honra
ou a imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. Né? Bom, é preciso ter uma interpretação bem elástica para dizer que é um fato sabidamente inverídico, ainda mais depois que vem à tona uma delação de um condenado, né, no mensalão, que esteve aí intimamente ligado ao PT, lavou dinheiro para o partido, né, integrou aí esse crime que foi conhecido como mensalão, e você simplesmente dizer que isso é fato sabidamente verídico é esticar bastante a interpretação. Mas veja, você usar, e é um veículo qualquer, né, você usar uma faixa do presidente, uma faixa do ex-presidente, com esses dizeres PT e PCC, isso é considerado legal, leva à necessidade de você proibir todos os posts onde o presidente Bolsonaro aparece como genocida, aparece como miliciano, ou então posts que instigam a violência contra o presidente. Ele sendo morto de várias formas, né? A sua cabeça de borracha, sugerindo aí que ele foi decapitado, enfim, postagens até da imprensa torcendo pela morte do presidente. Nada disso é tratado como ataque aí, né? Só no caso do ex-presidiário Lula. E para piorar a situação, nós temos deputados parlamentares sendo novamente censurados, enquanto a Constituição é clara, né, que há liberdade de expressão absoluta aos parlamentares e eles não podem sofrer esse tipo de medida. Né? Mas, enfim, como é que nós podemos acreditar num processo que seja minimamente equilibrado quando um lado é sistematicamente perseguido e censurado e o outro lado pode absolutamente tudo? Nem adianta nós discutirmos, né, a questão do sistema eleitoral, das urnas, da confiabilidade, enquanto nós não temos nem mesmo paridade aí de discurso. Lembrando que praticamente toda a imprensa é anti-Bolsonaro ao extremo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, atacam o presidente sistematicamente. Então, existe ainda algum espaço para oferecer o contraditório ao público nas redes sociais, e mesmo esse espaço é cada vez mais censurado. Já tivemos aí apoiadores do presidente, ou mesmo não alinhados à esquerda, sendo censurados, perseguidos, até mesmo presos, e agora, né, o ministro que assumirá o comando do TSE durante todo o processo eleitoral já deixa claro qual será a sua postura, segundo ele, para combater fake news. Né? Ele colocou aí 6 discursos vedados durante essas eleições. Deixa eu recuperar esses 6 discursos proibidos, vamos dizer assim. Né? Nós temos aqui. 1. Discurso de ódio e discriminatório. Né? Então, você chamar o presidente de genocida não seria discurso de ódio? Ou fazer uma produção onde aparece ele sendo assassinado, como surgiu nesse final de semana? 2. Atentados contra a democracia e o Estado de Direito. Isso é bastante subjetivo, né? 3. O uso de recursos públicos ou privados a fim de financiar campanhas elogiosas ou que tenham como objetivo denegrir a imagem de candidatos. Ora, a imprensa denigra a imagem do presidente sistematicamente. 4. A divulgação de notícias sabidamente inverídicas. Bom, se o critério para sabidamente inverídico é dizer que se teve uma decisão da justiça em relação a um caso específico como um crime e qualquer coisa que está fora disso é sabidamente inverídico, nós vamos ter sérios problemas. 5. A veiculação de mensagens difamatórias, caluniosas ou injuriosas. Bom, naquele inquérito das fake news, foi considerado esse tipo de mensagem você simplesmente pedir o impeachment de um ministro.
né? Então, novamente, aí nós temos uma alta subjetividade. E 6, o comprovado vínculo entre o meio de comunicação e o candidato. Nós temos blogs chapa branca aí que receberam milhões, né, do PT e continuam recebendo, mesmo depois do partido ter saído do Executivo Federal, muitas vezes através de Executivo estadual ou municipal, que tem uma ligação umbilical com candidatos petistas, com o PT, com o próprio Lula, e nada acontece. Né? Ou seja, né, espremendo bem, dependendo da interpretação, qualquer discurso pode ser censurado por conta desses critérios, especialmente aqueles que prejudiquem, isso ficou claro, o candidato Lula ou a agenda de esquerda em geral. Né? E para aumentar ainda mais, bom, o resultado foi aí, né? O assunto mais comentado do dia nas redes sociais, no Twitter, foi exatamente a ligação entre o PT e o PCC. Falta saber, né, se vai ser obrigado aí a retirada de todas as matérias que saíram na imprensa sobre a delação do Márcio Valério, bem menos do que deveriam ter saído, de fato, né? Mas a militância de redação, eu dei uma olhada hoje, CNN, o Globo, Folha, UOL, comemorou a decisão do ministro, bateu palmas e, né, definindo aí que o ministro agiu corretamente para coibir fake news nas eleições, ou seja, já estão tratando a delação premiada, a possibilidade aí de financiamento do PT pelo PCC por conta aí da delação premiada do Márcio Valério como fake news, é mentira. Também deve ser mentira, né, a ligação do ex-contador do Lula com o PCC, teve os bens aí indisponibilizados pela Justiça de São Paulo justamente por acusação de lavar dinheiro para o PCC. O sujeito que tem o mesmo endereço, né, do filho, do Pelé, dos negócios lá do Lula, do filho do Lula. A investigação em aberto do vereador do PT que estaria ligado ao PCC pela Justiça de São Paulo também deve ser fake news, né? Aquele áudio com o diálogo cabuloso que um integrante do PCC, em conversa com outro parceiro, falou da relação com o PT, né? Também deve ser falso. Enfim, tudo isso deve ser falso. Não podemos falar mais sobre isso durante a campanha. Se algum desses parlamentares aí censurados hoje falar, além de R$10 mil da multa ao dia que eles vão ter que pagar se as postagens não forem retiradas, mais 15 mil de multa se vierem a falar sobre o assunto, mesmo sendo parlamentares. Né? Mas, para deixar a temperatura ainda mais alta, nós tivemos aí o presidente Bolsonaro reunindo embaixadores de vários países lá no Palácio do Alvorada, para falar sobre o processo eleitoral e para denunciar, digamos assim, o que o presidente acredita ser uma injustiça que está sendo cometida com ele em termos de censura também, né? A apresentação de resultados do inquérito que corria na Polícia Federal, aparentemente ainda corre, sobre uma invasão hacker aos computadores aí do TSE, sobre uma série de outras medidas tomadas pelos ministros que o presidente colocou com indício, né, de que essas eleições não estão transcorrendo da maneira que deveriam, e ainda a cobrança em específico por parte do presidente que aquelas medidas propostas pelas Forças Armadas sejam aceitas pelo Tribunal Superior Eleitoral para que as eleições sejam mais transparentes, né? O presidente havia falado sobre eventuais dados que seriam apresentados, sobre uma discrepância entre dados que vieram do TRE durante a contagem dos votos em 2018 e o que foi totalizado pelo TSE, sugeriu isso em conversas com apoiadores lá na frente do Palácio do Planalto, mas isso não foi apresentado. E algumas fontes, né, me disseram
que esses dados eles não foram finalizados, não foram 100% verificados para poderem ser apresentados ainda hoje. Então, o presidente não trouxe nada muito novo nessa conversa com embaixadores, mas deixou aí muito evidente o seu lado, né, o seu ponto, que ele está se sentindo aí, de uma certa forma, né, tratado de maneira injusta e não de maneira equitativa com outros candidatos, né, para dizer o mínimo. Obviamente que a reação da militância de redação foi atacar o presidente, dizer que ele está colocando em xeque o sistema eleitoral brasileiro, o que quer até mesmo dar um golpe, o que quer, de alguma forma, interferir nas eleições, quando, de fato, ele colocou que é o contrário, ele quer mais transparência para ficar claro, né, que o candidato que aparecer como vencedor, de fato, o seja e que não haja nenhum questionamento. Então, começamos aí a semana. O ministro Fachin, numa reunião, num evento da OAB do Paraná, supostamente aí para combater a desinformação eleitoral, em seu discurso já deu uma resposta, apesar de não mencionar o presidente, disse que é preciso dar um basta a esse tipo de fake news que está sendo divulgada para colocar em xeque o sistema eleitoral e atentar contra a República e a democracia, né? O que seria dar um basta? Fica a questão. Mas devemos ter nos próximos dias alguma resposta, né? Vamos aquecendo aí o processo eleitoral. Nós temos várias convenções marcadas dos partidos para confirmar as candidaturas presidenciais e depois nós vamos ter o registro. E há quem, né, levante a possibilidade que seja negado o registro da candidatura do presidente, usando como justificativa para essa negativa da candidatura esses discursos questionando todo o processo eleitoral, né? Imagina o que produziria esse tipo de ato. Eu acredito que isso ainda é muito difícil que venha a acontecer, mas não impossível. E assim começamos a semana do dia 18, que promete mais emoções. Nós vamos estar aqui discutindo os próximos capítulos dessa novela. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe aí nos seus grupos ou deixe o seu comentário. Até mais!